Olha, vamos falar de um assunto que muita gente pensa, mas que quase ninguém fala abertamente. Com que frequência as pessoas casadas fazem sexo? É uma daquelas curiosidades que todo mundo tem, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar nesse tema usando dados e relatos de gente de verdade para entender o que rola na vida íntima aqui no Brasil. E tudo começou com essa pergunta, direta, reta, sem filtro. Ela apareceu num tópico do Reddit brasileiro e de repente choveu resposta. Foi uma avalanche de gente sendo sincera, contando histórias engraçadas, outras nem tanto. Uma simples pergunta que abriu uma porta para uma conversa muito honesta sobre a intimidade de milhares de pessoas. E quem postou a pergunta tocou num nervo exposto, né? Aquela velha piada de que casamento é o fim do sexo. É um clichê que a gente vê em filme, em série, em todo lugar. Mas será que é isso mesmo? Pelo visto, muita gente estava afim de descobrir se a piada tinha ou não um fundo de verdade. Mas antes da gente mergulhar nas histórias e nos desabafos, vale a pena dar um passo para trás e olhar o cenário geral. O que as grandes pesquisas dizem sobre a frequência sexual ao longo da vida? Porque, olha, os números contam uma história bem interessante. De acordo com o famoso Instituto Kinsey, pessoas entre 18 e 29 anos fazem sexo, em média, 112 vezes por ano. Isso dá um pouco mais de 2 vezes por semana, sabe? É o que a pesquisa mostra como o auge da atividade sexual. Agora, se a gente avançar para a faixa dos 30 aos 39 anos, essa média já cai para 86 vezes por ano. A frequência fica em torno de 1,5 vezes por semana. É aquela fase em que a carreira, os filhos, as contas, tudo começa a pedir mais tempo e energia, né? E olha só, para quem está entre 40 e 49 anos, o número é 69 vezes ao ano. É um pouco mais da metade da frequência do pessoal mais jovem. Quando a gente coloca tudo isso lado a lado, a tendência fica bem clara. Tá vendo aqui no gráfico? É uma queda bem consistente conforme a idade avança, e segundo os pesquisadores, isso é totalmente esperado. As obrigações com a família, o estresse do trabalho, as mudanças no corpo, tudo isso vai se acumulando com o tempo e, claro, impacta diretamente a vida sexual. Só que número é só uma parte da história. A questão não é só quantas vezes, mas também o que cada um busca no sexo. E é aqui que a coisa fica boa de verdade, porque as motivações de homens e mulheres podem ser bem diferentes. O estudo feito aqui no Brasil descobriu uma diferença fundamental. Para muitos homens, o sexo está mais ligado ao prazer físico, a relaxar, então a quantidade acaba sendo importante. Já para as mulheres, o que mais pesa é o romantismo, a intimidade, a qualidade da conexão. O orgasmo para elas muitas vezes nem é o objetivo final. Essa fala aqui de uma participante do estudo dá voz a esses dados. Resume perfeitamente o que a pesquisa encontrou sobre a perspectiva feminina. O prazer está mais na proximidade, no afeto que o sexo traz, do que só no ato em si. A conexão emocional vem na frente. Certo. Então, como é que essas diferenças de expectativa e esses dados todos aparecem na vida real? Porque no fim do dia, a vida acontece, né? E muitas vezes ela simplesmente atropela o desejo. Os relatos que vêm agora mostram isso com todas as letras. Esse comentário do Reddit, com todo bom humor, toca num dos pontos que mais gera conflito, a diferença de libido. É uma situação super frustrante e muito mais comum do que a gente imagina, quando um dos parceiros está com desejo lá em cima e o outro não está na mesma sintonia. Aqui o papo fica bem mais sério. A saúde mental tem um impacto direto, gigantesco, na libido. Esse relato de uma honestidade brutal mostra como uma condição como a depressão pode simplesmente zerar o desejo. O sexo vira a última das preocupações quando a luta é só para conseguir levantar da cama. E claro, a chegada de um filho. Isso é um divisor de águas na vida sexual de um casal. O cansaço extremo, a bagunça hormonal do pós-parto, a nova rotina, tudo muda. Principalmente para as mulheres. É uma fase de readaptação total, tanto do corpo quanto da mente. Então, o ponto é que essas histórias não são casos isolados. Elas são um retrato de padrões que os pesquisadores conhecem bem. A maternidade, o estresse, a sobrecarga com as tarefas de casa, que vamos combinar ainda cai muito mais no colo das mulheres, e problemas de saúde. Tudo isso são fatores muito poderosos que jogam o desejo lá para baixo. Diante desse cenário todo, como é que se encontra um equilíbrio? Se a frequência cai com a idade e a rotina atrapalha, qual seria um objetivo, sei lá, realista e saudável para um casal? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? No fundo, é o que todo mundo quer saber.
Existe um número mágico que garante um relacionamento feliz? A ciência, pasme, foi atrás dessa resposta. A resposta, que veio de um estudo gigantesco com mais de 30 mil pessoas, pode até surpreender. A frequência que está associada aos maiores níveis de felicidade no relacionamento é uma vez por semana. Mas calma lá. A chave está no contexto. Não é uma receita de bolo. O que o estudo descobriu é que casais que fazem sexo semanalmente se dizem mais felizes do que os que fazem com menos frequência. Só que, acima de uma vez por semana, o nível de felicidade não aumentava mais. É como se fosse um ponto de satisfação, onde o benefício da conexão regular atinge o seu máximo. E a opinião de uma especialista como a doutora Amira Hazimi, que é ginecologista, só reforça essa ideia. Ela deixa claro que ficar preso a números é um erro. O verdadeiro termômetro da saúde de um relacionamento não é a quantidade, e sim a qualidade da conexão, da intimidade, do afeto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Talvez essa busca por um número ideal seja a pergunta errada desde o começo. Em vez de ficar contando quantas vezes por mês, a questão mais importante talvez seja outra. A gente está conectado, existe carinho, parceria, intimidade, porque no fim das contas é isso que sustenta o desejo de verdade no longo prazo.